lá. Então, como a gente falou, a parte de realmente investir nas vidas é cimento molhado. E realmente o que é o mais importante a investir e que temos visto é realmente essa parte de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Não só deixando para a escola dominical, a salinha, ensinar. Isso é uma vez por semana. Eu que tenho visto muitas crianças e pais, como assim, falando, não tem essa prioridade. Porque pode ser, nós usamos os tempos, está dirigindo no carro e o filho pergunta, aí pai, aí pode explicar, isso é bom, aproveitar, está andando, aí por que fulano está fazendo assim? Aí aproveitar a oportunidade, esse é 10, ótimo, mas isso deve ser só usando esse tempo de quantidade para investir, mas além disso, prioridade diariamente, eu queria sugerir para vocês, é realmente ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu gosto de, às vezes, falar, na nossa casa, nós temos um treinamento missionário de 18 anos. Então, eles entram como bebê e talvez vão sair com 18 anos de idade ou não, mas nós estamos treinando. Aí vai para várias etapas. Os primeiros anos não tem muito treinamento, é sobrevivência para eles, mas aí depois disso vão aprendendo. E é isso que nós queremos dessa parte, falar, dar algumas dicas práticas e só repassar algumas ideias, como é que nós fazemos lá em casa com os nossos filhos e ver que vocês gostam, aproveitam ou não. Mas algo que eu queria começar aqui, se vocês podem abrir em Provérbios, capítulo 3, tem algo que a Bíblia fala, que Salomão escreveu aqui, que é muito importante para nós, para realmente não somente ler isso, mas também acreditar o que ele fala aqui. Em Provérbios 3, versículo 13, ele fala assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E a gente lê isso, sim, claro, eu nem tenho ouro, nem tenho prata, então, claro, isso é fácil, não tem problema aqui. Mas de colocar em outras palavras, como até Cintia começou a falar um pouco, a sabedoria é melhor, mais proveitosa para, vamos supor, nossos filhos, do que aula de natação, ou conhecer sabedoria é mais proveitosa para os nossos filhos do que assistir mais filme por algumas horas, ok? Aula de inglês, ou fazer tal cursinho, que vai ocupar mais tempo. Não posso ir para a igreja, não posso ir para o grupo de jovens, porque meu filho está estudando muito para isso. Então a gente tem que também, ver os valores, o que com nossas ações nós estamos mostrando, o que tem mais valor na vida, o que tem mais valor em vista de eternidade. Então use essas palavras, mais proveitosa, mais preciosa do que, nossa, durante esse tempo é quando é o meu tempo que eu vou relaxar lá no meu escritório, tudo assim, em vez de eu vou usar, tá bom, vou passar tempo com meus filhos ensinando, vou só passar tempo lá. Então nós temos que avaliar isso. Eu às vezes luto com isso. Ok. Aí tão bom até quando você prepara para algo, você é relembrado tantas verdades. Não, verdade, Senhor, é mais precioso, essa sabedoria, mais proveitoso. Porque olha o que ele fala em Provérbios 10, 1. Yura, se poderia ler. Porque isso eu acho que é algo que cada um de nós queremos. Provérbios 10, versículo 1. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio dá alegria ao seu pai. Ao final das contas, ninguém quer
Vamos supor daqui os 15 anos, não sei a idade, né, dos seus filhos, daqui os 10 anos, 15, o que é? E vai olhar, nossa, meu filho está dirigindo um carro zero, ele falando inglês, tem negócios internacionais, ele tem a posição de gerente, mas lá ele vai, numa festa, lá ele tem um filho com essa mulher, um filho com outro. Lá, né? Ele vai lá gastando dinheiro nisso. Nem aparece na igreja, nem quer saber nada de Deus. Aí você vai olhar, valeu a pena? É isso que eu quero? Não, porque o filho sábio e que dá alegria. Nós queremos os filhos, de fazer a nossa parte de investir, né, com a sabedoria. E o fonte de sabedoria vem da palavra, a fonte, obrigado, da palavra de Deus. É aqui, né? Ao mundo nós podemos adquirir muito conhecimento, né? Conhecendo várias áreas, mas sabedoria, discernimento, essas palavras realmente só vêm do que Deus fala aqui na sua palavra. Então é isso que é muito, muito importante. Porque como o Cíntia falou, nós temos essa oportunidade de moldar as mentes das nossas crianças, de colocar os valores nas suas vidas, nos seus corações, do que realmente tem valor. Porque se nós não corrigimos e instruímos, alguém vai ser formado essa mente, vai ser formada essa vida. E eu não sei também a idade, eu sei alguns de vocês têm os filhos um pouco mais velhos do que os nossos. Nunca é tarde demais de começar algo, de começar a investir mais seriamente nas suas vidas. Nunca. Porque a palavra é tão eficaz, é tão importante de fazendo isso. Porque, pode passar. O que tem aqui no Sabedoria, Filho Sábio, todos esses versículos, é só alguns, eu acho que mais ou menos 10, só dos primeiros 7 capítulos de Provérbios. Eu acho que até tem mais. Mas em cada uma dessas referências, a instrução e alguém falando vem do pai ou da mãe. O que está aqui na Bíblia falando, né? Provérbios 1:8 fala assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não despreze o ensino de sua mãe. 2:1 meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Deixa eu trocar aqui. Por isso eles inventaram um púlpito, né? Fica mais fácil. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Aí continue. Porque até Salomão escrevendo aqui, até ele falou do que as coisas que ele aprendeu do seu pai, Davi. Davi, como vê na escritura, não foi um pai perfeito. Nós não somos também. Mas algo que Salomão aprendeu, e Salomão está escrevendo, é que tem que instruir. É algo de intencional. Nós temos que instruir os nossos filhos. Porque eu acho que fazendo isso, nós vamos ver muita diferença neles, nas suas vidas. Porque eu acho que, às vezes, o nível de criação, de instrução dos nossos filhos tem diminuído, né? Você fez a sua parte, daí algo assim, ele tornou ruim. Às vezes acontece, ninguém tem controle, o filho tem suas próprias decisões. Mas muitas vezes também, vai vendo a história, quanto que o pai investiu na vida daquele filho, quanto que o pai corrigiu, quanto que o pai ensinou. Então, algo com isso, prático, pode passar, que Cíntia falou, tão importante essa coisa de estabelecer um horário, especialmente de ensinar, né? Nós tentamos em casa fazer com café da manhã, às vezes é bem corrida, né? Tem tipo 10 minutos, 15 minutos, e também outro horário que funciona mais ou menos consistentemente é na janta ou depois. A gente tem um tempo depois de jantar, eu sento mais com Doreen e Nina, nós chamamos de história especial, isso que nós temos em casa, nosso tempo de história especial. Mas com o Joshua, nosso bebê de 1 ano e pouco, a Cíntia, cada dia ele tem que, como ela falou, ele tem que dormir, tira a sonequinha, mas antes disso ele está acalmando, ele senta lá e ela começa a falar para ele, ensinar.
Aí, né, eu vou falar nisso, mas é bem básico. Mas começa falando das verdades. Ele tem, eu vou usar a mostrar. Tem esse livro incrível que tem figuras e lindas. Aí ele fica tão animado, está falando de criação. E ele já pega o livro, né, coloca lá na cama. Aí a gente começa a ensinar ele que, né, Deus fez tudo e era bom, né, fazendo assim, no jeitinho do Joshua, né, Joy. Então ele já pega o livro e já começa batendo, foi bom. Ele já está, porque já falando da criação uns 4 vezes, 5 vezes, ele está lá amando, mas esses conceitos, mas esses conceitos básicos que já está podendo, né, assimilar e aprender. Quem inventou, Deus fez. Então, é algo que um horário que dá certo para você, horário específico, numa refeição, que é joia, é muito bom de dedicar isso, né? E você está lá junto com seu filho, conectando com eles, investindo, e algo que, para dar realmente efeito, é aquela rotina. Né? Quem é professora, às vezes você olha de segunda-feira para sexta e fala assim, nossa, esses alunos não aprendendo nada. Mas você olha de 1 mês para 3, 4 meses, quanto que eles já aprenderam, quanto que já mudaram, por causa da consistência de diariamente investindo nas suas vidas, dá um efeito incrível. Então, algo também com essa parte de ensinar. O que eu vou mostrar, vou usar a história de Noé conosco para dar uma ilustração. Todo mundo conhece essa história bem. E falando, mas quando você começar, né, dependendo da criança e como é que eles tudo tem que ser mudado. Você vai ver, né? Nossa, eu estou falando, explicando muito, e a criança está lá viajando. Ok, espera aí. Deixa eu contar mais da história e menos, talvez, explicações e detalhes que nem está seguindo. Né? Às vezes tem que começar num tempo bem curto. Tem talvez uma criança de 6, 7 anos que já acostuma, você está assistindo muito televisão, videogame, mas para sentar, e sentar e ouvir uma história, só às vezes presta atenção uns 5, 10 minutos. Aí depois de 10 minutos, já não consegue mais. E algo realmente tem que ser treinado. Então começa 10 minutos, 5 minutos, com básico, aí vai aos meses, vai aumentando. Né? Às vezes a pessoa fica, dependendo da pessoa, né? Olhando, né, os nossos filhos, eles... Eu não sei como é que eles estão lá na salinha, se eles prestam atenção, espero que sim. Mas, pelo menos em casa, eles, né, eu fico até surpreendido de sentar para uma meia hora. Ouvindo a história. Aí, se é uma história muito legal, eles estão lá e... Tá bom, vamos fechar. Não. E aí, pai, que vai? Aí, eles vão prestando atenção, seguindo. Aí, toda essa história querendo ouvir mais. É incrível. Às vezes a gente passa pregação em casa, eles estão lá ouvindo, né? Por causa dos anos, realmente, desde pequeno, acostumando com isso. Então é algo, tem que treinar isso. Então, algo da sua, né? Vocês fazendo, quando já continuar, se quer começar, né? Vai ter que ter ajustes, tem que começar vendo isso. Mas, o que é o mais importante nós queremos repassar aqui, é que Deus, na sua inteligência e sabedoria incrível, nos deixou um livro cheio de histórias. Nós, seres humanos, aprendemos tanto com histórias. Você pode ir para um cursinho para 3 meses, 6 meses, tentando aprender alguns conceitos, mas você senta, assiste um filme por 1h30 e impacta a sua vida mais do que aquelas horas de instrução tediosa, né? Só conceitos desligados com realidade, desligados com vida, de personagens, relacionamentos, emoções, tudo
Mas nós amamos, como seres humanos, essas histórias. E é tão bom, porque a maioria da Bíblia é isso, né? É histórias contando. Gênesis, Êxodo, você entra até Levítico, você pode tornar isso numa história, imaginando fulano lá trazendo, né, a ovelha para, né, o tabernáculo. E muito da Bíblia é história. E isso que é tão importante, de repassar isso para os nossos filhos, dessa primeira parte. Porque como se fosse, iria começar uma ilustração. Essas imagens, eu até vou falar, se alguém quer, nessa Bíblia tem 1872, duas imagens. Quem que publicou isso, disponibilizou todos grátis para baixar, para você usar, não para publicar algo para ganhar dinheiro, mas para ter. Aí eu estava aos tempos baixando. Aí então eu finalmente tenho todas lá em imagem. Que são maiores, eu diminuí. Então pode botar no iPad, bota no computador, bota no celular, o que é, e aí passa a história. Porque com a maioria das crianças e até adultos, imagem ajuda demais de seguir a passagem e de seguir isso. Porque adultos nós somos educados e sabemos como sentar lá e fingir que estamos prestando atenção. Crianças não aprenderam isso ainda. Então, olhando imagens para essas histórias, é tão bom, nossos filhos seguem, amam e já conhecem, eles, não, pai, são melhor do que eu. Eu estou falando uma história, talvez, com o Nina e Dorian agora, não tem uma ilustração. Mas, pai, o que é Dorian? Ele vai, aí abre, mas vamos usar essa imagem aqui, porque tem tudo gravado. Vamos fingir que aqui é Neemias falando. Né? Era outro contexto. Mas algo que repassar, que é muito essencial essa parte, é que são histórias da Bíblia, mas o que nossos filhos precisam é ouvir da Bíblia. Porque muitas às vezes é passado uma historinha, o fulano Paulinho foi e conversou com seu amiguinho Pedrinho, e daí tinha uma discussão e ele falou algo mal, ele bateu nele. Tá, meu filho, não é para bater, isso é errado. E às vezes são ensinados algo fora do contexto, mas a fonte principal, que é a Bíblia. E essas são histórias que Deus nos deixou, Deus queria ser gravado, Deus deixou preservar até chegar para nós, para poder repassar essas histórias. E são histórias, eu vou voltar, vamos terminar mais para baixo, mais. Que do ensino tão importante, repassar que essas histórias da Bíblia são históricos, realmente aconteceram, são verídicas, é algo que não é uma fábula, não é uma lenda, né? Davi e Golias não é igual o Batman e quem é o inimigo dele. Esses não são da mesma, como é que é? Nível de genre, eu não sei como é que fala em português, né? De literatura. Um é inventado, é falso, outro é verdade, realmente aconteceu nessa mesma terra. E isso é tão importante, a realidade disso. Por isso também a Cíntia, mais do que eu, estou aprendendo isso. Ama coisas que têm figuras realísticas. Porque isso transmite melhor para a criança que isso é real, né? Algo verídico. Às vezes as pessoas desenham coisas que você olha e parece também legal, uma lenda igual Cinderela, e tem isso, legal também, tem a história de Esther, né? Para uma princesa que vai, né? Mas não é a verdade. E tem que ver isso nessa realidade, né? Tem outros que criam, né, os vegetais, tem um que sobre Nínive. E Deus vai castigar porque eles usavam peixe. Cintia nem gosta. Tipo, batendo com peixe um ao outro. E Deus vai castigar essa cidade por causa de bater com peixe.
E o que a criança vai pensar? Né? Nossa, esse Deus é estranho, né? Então, né? Outras coisas dos vegetais são 10, quando é brincadeira, tudo. Mas quando alguém transmite essas histórias como se fosse também outra fábula, eu sei que não acredito nisso, mas as nossas crianças são afetadas. As pessoas, né, não tomam como sério. Não leva da realidade, do realmente o que é. Então, isso é tão importante. Então, como eu pulei lá, com histórias é muito mais fácil aprender, mais fácil entender o que vem da Bíblia, o que nós queremos ensinar. Porque você poderia sentar com seu filho e falar, olha só, Deus vai castigar tudo o que é mal. Deus odeia quando você desobedece a Ele. Não é certo, Deus vai castigar isso, mas Deus também vai salvar. Ele providencia um meio de não ser punido. Aí teu filho está lá, ok, beleza. Né? Ou usa o que Deus fala e começa a falar. Nossa, o mundo começou a encher de pessoas. Mais e mais, mas sabe que essas pessoas começaram, né? Em vez de falar com carinho ao outro, começou a mentir. Começou a falar palavras maus. Um viu o outro que tinha, né, algo que era melhor do que eles. Então, todo mundo começou a roubar, tirar o que não era deles. Alguém ficou com raiva, talvez porque outro falou, começou a matar. Aí todo mundo começou a encher assim, fazendo o que é errado. Aí fulano veio para cá e começa a contar a história. E Deus viu isso. E sabe o que a Bíblia fala? Né? O coração de Deus, né, foi cortado, ele ficou tão triste. Vendo esses homens que ele criou, totalmente fazendo o que é errado, né? Se machucando, destruindo, olhando para eles e falando, não, isso não é bom, isso não é certo. Eu vou punir isso, eu tenho que punir isso. E Deus planejou isso, né? Mas tinha um homem chamado Noé, que realmente ouviu o que Deus falava, que prestava atenção, que era o amigo de Deus. Aí começando a explicar, né, a história para eles, começando a ver. Né? Até tem outras histórias muito mais de interação. Então, é a história. Pode passar. Então, algo com isso, como eu falei, dos vários níveis, né? O que é importante é essa da palavra. Com Joshua, eu não vou contar a história de Noé no mesmo nível, com os mesmos detalhes do que Nina e Dorian, né? Ou até Nina e Dorian, eu não vou... A gente vai falar mais detalhes ainda quando eles chegam com os 10 anos, aí 15 anos. Tem muita mais coisa que nós vamos incluir. Aí eu estou forçado também a aprender, repensar e comunicar isso como pai. Então, é tão bom o jeito que Deus fez, especialmente assim, ensinar, porque como pai, se é a minha responsabilidade, eu preciso aprender para depois repassar para o meu filho. Então, é algo muito legal como Deus fez isso. Porque uma parte essencial, independente da idade, de ensinando, são 3 coisas, basicamente, que a gente tentamos seguir, né? Explicando, olhando, né, a história. O que é a história? Né? O que a Bíblia diz? O que aconteceu? Né? O que é a história? E pode imaginar, é tão bom. Né? Talvez Noé estava lá, com a sua família, começando a construir, né, a arca. E talvez as pessoas vieram começar a dar risada. Nunca choveu, faz tempo. Cara, você está louco? Por que você está construindo esse barco enorme, tudo aqui, cara? E entra na história, faz gestos, olhando, imaginando com eles, mas contando a história. Eu sempre também faço questão de... a Bíblia fala isso, mas talvez... então, vamos imaginar que era, né, preenchendo as coisas que não são bíblicas. Saber. A Bíblia fala assim. Eu estou imaginando, talvez era, né, isso aconteceu. Então, é algo que conta a história, né? Depois explicando, né, o que isso significa. Né? Beleza, você me contou a história, tudo bem.
Mas o que significa isso? Aí a terceira coisa, também o mais importante, daí, o que isso tem a ver comigo, pai? Está me falando essa história que aconteceu os não sei quantos mil anos atrás, beleza, mas como é que isso me afeta hoje? E principalmente essa questão de como é que me afeta e significa o propósito maior em tudo isso, porque nossos filhos, o nosso objetivo é que os nossos filhos conhecem a Deus. Esse qualquer estudo bíblico não é para só conhecer ideias, conceitos, teologia, tudo assim. É para conhecer quem é Deus. E qual é a perspectiva de Deus acerca disso? O que Deus acha? Como é que Deus vê a humanidade? É conhecendo Ele, nessa essência. Então, só para talvez ilustrar, algo que eu iria fazer mais com a Nina e Dória, que a gente realmente começa lendo da própria Bíblia, não, dos versículos. Com Cariz, não, e nem o Joshua, é mais... Joshua tem 1 ano e pouco, quase 2 aninhos. Não, é mais... Nós tem que conhecer, o pai tem que conhecer a história bem, aí, e depois explicar no nível para criança, né? Só com os detalhes principais do que está acontecendo. A coisa mais importante, né? Como assim está fazendo com criação. Olha, foi Deus que fez a lua e o sol. Foi Deus que fez todos os animais. Olha o leão. Olha, Deus fez os elefantes. Ele gosta dos sons e tudo assim. Mas foi Deus que fez e era bom. Então, já entrando nessa parte principal, foi Deus que fez. Agora, vamos supor com a criação. Chega na idade de Nina e Dorian. Beleza. Eu vou lendo, é quase a mesma coisa, mas vamos ler. No primeiro dia, né, Deus falou, haja luz e houve luz. Olha só, Nina e Dorian, quanto poder que Deus tem. Ele só falou e criou luz. Olha quanto poder ele tem. Deus fala e coisas acontecem. Não é incrível? Aí já aumentando, né? Aí fica nos 3 e 15 anos, né? Já estão aprendendo, repassando. Está em criação de novo. Você já ensinou a Bíblia uns 3, 4 vezes. Está lá de novo. Aí, no primeiro dia, Deus falou, haja luz. E houve luz. Aí passou a tarde e manhã foi o primeiro dia. Aí já falando, olha, Nina Dorn, está falando aqui. Qual foi o período de tempo que levou esse primeiro dia? Foi a tarde e a manhã. Deus definiu que foi um dia. Então, se alguém falar para você que esse foi os 1000 anos ou milhões de anos que Deus levou para criar, isso não é o que a Bíblia fala. Definiu aqui. Aí, né, o pai tem que começar a estudar mais. Pelo menos Deus nos deu alguns anos para estudar, conhecer, para quando chega mais nessa idade, você começa, até com as crianças, a gente já começa a inserir coisas de apologética, coisas que já estão aprendendo com essas histórias, né? Até com, né, a história de Noé. Iríamos ler, né, diretamente daqui, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação nos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Uau, todo mundo fazia o que era errado. Fala que todos os seus pensamentos eram sempre e somente para o mal. As pessoas só queriam viver só para roubar. Era tanta briga, e imagino que todo mundo estava lá, talvez tudo na bebadeira, bebendo, e começar uma briga, batendo um ao outro. Imagina lá fazendo mal, olhando, acho que a esposa daquele fulano, ela é mais linda do que a minha, eu vou roubar dela. E até entrando esses conceitos que enfrentam na vida, o que é mal, o que é perverso, o que é errado. Porque isso estava acontecendo nessa época. Então você já está falando da história e começando a explicar o que significa isso. Tudo era mal, tudo era perverso. Começando né? Eles não faziam o que Deus falou que era certo. Eles estavam mentindo um para o outro. Eles devem estar, né? E pode preencher, falando o que significa isso. E aí a nós? Quais são as nossas ações? Né? Nós, se Deus iria olhar para nós e ver Dorian lá, brincando fora, embaixo lá da mangueira, qual é? Dorian está pensando, as suas ações, vamos supor, é somente para o mal?
né? E você vê, ou pode entrar, né? Aí fala próximo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha, Deus até quase começou, como se fosse chorar, né? O coração dele foi totalmente cortado. Essa emoção, né, as ações dessas pessoas afetaram Deus. Deus ficou tão triste vendo os homens desobedecendo Ele. Aí falou que ia explicar. E Deus olha para nós, para nossas vidas. E aí Deus fica triste quando eu falo, não, por favor, ir lá e, né, pega o brinquedo, e você olha para mim e fala, não, e desobedece. E Deus que vê, e Deus que fica, Ele fica triste. Porque Deus quer tanto que você faz o que é correto e bom. Aí faz aplicação, né? Não, isso é só as ideias, né, gerais, que você começa a fazer isso. E o impacto, algo que eu queria trazer com isso, é que quando você coloca essa prioridade, eu vou ensinar a palavra de Deus, todo dia, eu vou cobrindo essas histórias. Os assuntos que a Bíblia trata são vários e quase todos os mais importantes. Você vai encontrando os vários assuntos. Claro, desobediência e pecado é sempre, né? A maneira de Deus, como é que a salvação, a fé, Ele vai tratando tudo isso, né? Você chega com Davi e Betseba. Nossa, quanta gente abre a conversa com eles. É errado. Olha, Davi olhou com essa mulher sem roupa e ficou olhando, ele não virou. E olha o que aconteceu, tanto errado. Aí já trata esses assuntos com eles. Aí se você está dirigindo, aí vê o outdoor e alguém está quase sem roupa, não fica olhando com isso. O pecado dentro de você gosta, mas é errado. Aí vira os olhos. Aí já trata esses assuntos numa maneira que vem da palavra de Deus. Aí na história você vê a perspectiva. Deus castigou Davi. Deus falou, isso é errado. Você roubou a mulher do outro. Você matou o homem. E é isso que eles começam já, né, a alinhar a perspectiva com adultério. E aí vendo outras pessoas. E até tem muitas pessoas, você conhece até de amigos, que se juntam. Pai, são casados? Não. Mas eles estão fingindo que são. Morando juntos. Mas realmente não. E vocês já têm, né, uma perspectiva deles. Vamos supor que Deus fala de casamento. Deus fala disso e disso. E é tão bom de já cobrir todos esses vários assuntos. Porque naturalmente você vai vendo isso na palavra de Deus. Pegando, né, a perspectiva de Deus. E o que é importante é que eles vão aprender esses conceitos. Especialmente, vai na escola pública, quanto que a criança, alguém vai ensinar para eles, não, essa coisa de sexualidade é sua escolha. Eles vão ser, né, confrontados, mas você não, vamos lá. No começo, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou. Olha, Adão era um homem, Eva era a mulher. E Deus falou, o homem não deve estar só, então Deus criou uma mulher para estar com o homem. Oh, é tão claro, tão simples. Essa que a Bíblia fala, essa é a realidade do Criador. Então é tão bom, já cria essas oportunidades de ensinar e investir nessas vidas. Por isso a gente ama, é tão importante de ensinando nossos filhos. Mas é algo que às vezes, fica, onde que eu começo? Ou como é que eu vou fazer? Eu não gosto de ensinar a Bíblia. Não que não gosto, eu não tenho esse dom ou de ensino, tudo assim. Mas é algo que Deus falou para nós. E algo que eu amo é simplesmente contando a história. Orando antes, Deus, me ajude, ensina meus filhos, me ajude e também traz para a minha mente, ajudando com essa parte de aplicação, para ter a ver com suas vidas. E tem sido incrível. Eu acho que às vezes eu estou mais renovado e encorajado depois de ensinar meus filhos do que eles. De às vezes coisas que Deus traz na mente, eu não sei quantas vezes eu estou falando algo para os filhos do nosso História Especial e Cintia depois fala, Arlen, nossa,
Deus estava falando no meu coração, porque trazendo uma aplicação simples, mas Deus está afetando o nós também. Então, mas da parte de simplesmente lendo o que é a história, o que significa e como é que aplica para a sua vida, é o essencial. Mas, o que algumas sugestões nesse sentido? Só tipo começa em Gênesis 1:1 e vai Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, né? Em vez disso, algo que nós temos feito, que eu acho que é muito importante, e começar, até se o filho mais velho, eu não sei quanto eles conhecem, mas começar com eles essas histórias principais da salvação. Por isso a gente é tão fã lá do Além do Véu, ou até nós estamos criando, né, o Tetelestai, porque realmente é isso. As histórias chaves para ajudar nossos filhos a entender o meio de salvação através do inocente, levando a punição do culpado. É pela fé, você aceitando o que Deus oferece para você, né? E desse tema ser repetido em várias histórias, né? Noé, tão importante, porque Deus providenciou, né? Todo mundo deve ser punido, até Noé era pecador, também, toda a sua família, mas Deus providenciou uma arca que tinha uma porta para você ser salvo dessa punição. Uau, ok, dessa maneira de Deus. Aí as promessas, vendo Abraão, e o Salvador vai vir através dele. Aí ilustrado, Abraão e Isaac, né? Deus falou para Isaac que tem que ser sacrificado. Mas na última hora, Deus providenciou o carneiro, que estava lá preso, e o carneiro morreu no lugar de Isaac. Em vez de Isaac iria morrer, foi uma substituição, totalmente a troca que aconteceu naquele dia. Em várias histórias da Páscoa, tão essencial. Porque o cordeiro de 1 ano, sem defeito, perfeito, tinha que morrer por colocar sangue lá na porta. E Deus falou, quando eu vou passar, se eu vejo o sangue, eu vou passar e não vai matar. Então isso que é importante, trazendo a aplicação. Oh, meu filhinho, as pessoas não poderiam colocar, mas Deus, eu sou uma pessoa boa, eu vou para a igreja, eu oro, olha tanta coisa que eu fiz. Ele iria morrer ou iria sobreviver? Se ele escrevesse, vamos supor, na sua porta, sem colocar sangue, ele ia morrer. O que importava? Vendo o sangue do animal que morreu no seu lugar. Então, essas histórias, primeiramente, que tem que ser ensinados, tratados, porque o mais importante como pais, nós queremos passar a eternidade com os nossos filhos. E nós queremos, e Jesus empenhou isso, Paulo, Pedro, os mais, de explicar a mensagem de salvação e ajudar as pessoas a entenderem isso. Usa essas palavras, e até Lucas 24, de entender e crer. Aí se você está lá, nossa, você não conhece muito bem, vai nas quintas, eu acho que só estão em lição 4. Indo para a quinta lição do Além do Véu. E ele explica de uma maneira muito simples, bacana, para você vendo essas histórias principais e como é que tudo conecta. Para já ter no seu coração, para facilmente repassar, então, para os nossos filhos. Então, é isso. Primeiramente, dessas histórias. Segundo, ele sugere, nós tínhamos o privilégio de ter esse livro que tem figuras, que quase pré-selecionou as histórias importantes para nós, porque se tem figura, beleza, né? Isso, tem vários. Cinti viu lá na Sociedade Bíblica lançou. 375 o quê? Momentos com Deus, né? Uma figura e uma história. Legal, ótimo. E já vai vendo quais histórias. Tem muito recurso lá para seguir. E até o que a gente ama, né? Quando as pessoas acham que as únicas Bíblias que tem
Fazer só 5, 10, 15 histórias. Aí as crianças conhecem Daniel, Davi. E essa que a gente ama, né? Passa até falar de... Deus fala sobre Jeroboão e Roboão e o reino de Deus sendo dividido. Ou essas coisas, sabe? E os nossos filhos falam esses nomes como se fosse assim. Eles conectam. Tá. E essas peças. Ok, o reino dividido lá. É muito legal, muito bom. Por isso, eu gostaria que isso foi, né, imprimido. Então, é tão bom. E também temos as figuras. Seria melhor, mais fácil se for em forma de livro. Mas talvez vocês podam. Eu tenho, já baixei. Se você quer, eu boto no DVD. O pendrive. Aí na hora da história você só colocar e aí você vai passar. Eu passo, coloco no iPad e tudo. Quando você chegar no segundo Reis e todas as histórias, você vai aprender junto com seus filhos. Então, você vai com a idade aumentando quais histórias. E a Bíblia, às vezes eu vi até de pastores, nossa, eu não tenho mais conteúdo para pregar. Eu penso, tá louco, cara? Tem 66 livros de todas as histórias porque faltou, né, esboço, não sei o quê. Você nunca vai. E vai uma vez essas de salvação, talvez 2, 3 vezes. Depois eles já começam com outras histórias. Aí eu acho que nós já estamos no quê? O 4ª, 5ª vez com nossos filhos passando esse livro. Eu tô ensinando no Velho Testamento, sentindo no Novo. Aí vai, revisando, passando. Aí já vão aprendendo um pouco mais, cada vez, né? E quando ficam com, né, nos teens por aí de adolescentes, jovens, já está também, começa a entrar mais nos provérbios, que estão tão importantes. Até começa nos provérbios antes, porque é muito bom, muito prático o que fala. Meu filho, né? Cuidado com isso, não se desvie, não vai atrás da mulher estrangeira, né? Prostituta, cuidado com isso. Já começa a tratar esses realmente assuntos muito importantes que precisam, né? E tem todas as epístolas, tem com mais idade começa mais os profetas, aí não vai ter fim, né? 18 anos de escola bíblica vai acabar e você já está só começando. Mas algo sempre com isso, que tudo é muito legal. Que, como às vezes quando eu ensino, eu preciso melhorar nisso também. O Velho Testamento está cheio de histórias. Os Evangelhos, cheio de histórias sobre Jesus. E o Atos também é história. É história. Então, nós temos isso para sempre ilustrar. Se você está ensinando com seus filhos numa carta de Filipenses, também tem histórias para ilustrar desses pontos. Pega de Atos, pega do Velho Testamento, pega dos Evangelhos, né? E está cheio dessa possibilidade, né? Não tem fim. E muito, muito, muito bom. É muito essencial. E o melhor, não melhor, junto, está forçando os pais de conhecer, né? Conhecer o nosso Deus, nos conhecer a Ele, de estar na palavra. Eu estou realmente... Com essas histórias já passamos algumas vezes, estou ok. Tipo de lembrar, mas eu estou tentando terminar Neemias com eles e não é tão familiar. Eu estou sentindo, nossa, eu acho que estou precisando ler algumas vezes antes de passar essa história, porque, né, tá lá e olhando, tem que pular, né? E fica tão bom, tão melhor. Então, vamos fazer, né? Dar uma estudada antes. É melhor repassar isso para eles. Vamos ver. Então, essa parte de ensinar a Bíblia, eu acho que somos bem apaixonados com isso. É tão bom, realmente. De dedicar esse tempo, nunca vai arrepender disso. É muito, muito bom. Tão bom, essencial. Mas também tem algumas outras coisas que é tão importante com os nossos filhos, outros também. E esse tempo de orar com eles. E de orar, né, é uma conversa real, sobre assuntos reais, que não tem... Eu acho que é uma coisa com as histórias da Bíblia, junto com oração, e que não torna só um ato religioso, e também que não seja só algo que a gente faz, mas da realidade.
eu estou conversando com alguém que está me ouvindo. E nossas orações têm efeito. Está ouvindo, está acontecendo coisas, vamos orar, porque é importante, nós queremos. Então, é isso, esse tempo de oração. Talvez nós oramos com nossos filhos especificamente, quando eles acordam, rapidinho, gostam de orar. Também antes de dormir. Esses, os horários, rotina, eu sei, especialmente com a idade deles. E até, Cintia falou quando ela era adolescente ainda. Os pais oravam com elas antes de dormir. Foi lá na cama, orando. Foram orando. Então, é tão bom esse tempo. E conecta vocês também, de estar juntos. E é tão bom também ouvindo as orações deles. Porque mostra muito os corações. Às vezes você fica triste. Pai, por favor, eu quero isso. Mas vamos aprendendo, né? Pai. Mas tá tudo bem. Vamos aprender. Também algo que é muito bom é desse decorando versículos. De fazer com seus filhos. Algo no carro também a gente ora, mas às vezes a gente começa a cantar. A Cíntia colocou música de um versículo para cada letra do alfabeto. Aí como assim? O A, né? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4, né? Aí, vai. B. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aí, Cintia gosta, ela gosta de cantar. Eu nunca na minha vida inventei um versículo com qualquer ritmo, música. Não, tem um talvez. Eu peguei aquela... Bum, bum, aquele, conhece, né? A gente conheceu. Não me envergonho do evangelho, porque é do poder, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, aí pega a música aí. A gente faz. Porque aí vamos. Então, a Cíntia, ela ama isso, tem o dom, eu só estou aprendendo dessa parte. Mas se você não gosta de cantar, tudo assim, ainda é importante, repetindo versículos, decorando versículos chaves. Mas eu sei que existe muito material também, com outros versículos, outras versões, versículos em forma de música, porque é tão fácil decorar. Você pode falar qualquer das crianças do clubinho que tínhamos alguns anos atrás, na favela. Ai, qual é o versículo do F? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Né? E vai. O A. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem a respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem ou que neles confiam. Eles cantam para você. Vão direto, é muito legal. Eu aprendi muito versículo junto com meus filhos. É algo que é muito bom. Então, essa parte, repetição de decorar, também se quer a lista do ABCD que a Cintia nós criamos, podemos repassar também para vocês. Aí, de último, outra coisa que nós, como família, adoramos, pode passar. Essa parte de lendo juntos, e especialmente lendo biografias. Nós já lemos várias biografias de missionários, outros, eu coloquei heróis da fé, porque realmente é tão bom também como a parte de talvez desligar o TV e vamos sentar e ler, desenvolver essa prática perdida de realmente ler livros, ouvir histórias.
E porque também você investe colocando heróis como, né, a gente, né, tem de parte missionário, já lemos de Hudson Taylor, David Livingstone, William Carey, aí vai, Adoniram Judson e vai embora. E tem outros, Refúgio Secreto, lá do Corrie ten Boom, que escondeu os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Irmão André, contrabandista de Deus, que realmente de ação e indo. E são histórias incríveis de pessoas que você quer, que os filhos tudo admiram como herói. De, olha, legal. Porque são vidas admiráveis, que confiaram e... Eles amam lendo lá juntos. Então, são coisas que... Temos também essa parte de investir em nossos filhos, essa parte junto que tem feito acerca disso. Então, basicamente, é só isso. Então, nós queremos pegar uma lista de quem quer essas figuras. Aí eu passo, se quer que eu coloque no pendrive ou eu boto no DVD, aí você faz o que você quer depois. Vou repassar. Também tem vários recursos, essa de 365. Eu acho que todos é na faixa de quase... É embaixo de 2 GB de todas as figuras. Então... Não, a imagem está separada por, tipo, uma pasta de Gênesis e cada um tem um número, tipo, capítulo 1 e de 1, 2, 3, está tudo na ordem. Tem de Jó, tem de Esther, Esdras, Neemias. Todo o livro de Atos é muito bom. DVD, o pendrive, mas DVD vai, tudo vai. Nossa, tem histórias que você vai falar, eu vou tratar isso, Saul, o suicídio, sabe? Muito bom. Esse homem dedicou a vida dele para fazer essas... E essa parte da parte da salvação, nós temos o livro, eu esqueci de trazer, chamado O Cordeiro, que vem com figuras e a explicação que centraliza mais essa parte central, o plano de Deus de salvação. Eu posso trazer e mostrar. Muito bom. Tem vários também livros. Então, tudo isso para encorajar vocês, todos nós, de conhecer a Deus, amar a Deus, conhecendo Ele e também investindo com essa prioridade de ensinar os nossos filhos. Ensinar crianças, porque é tão importante, tão essencial. E é possível, né? Fazendo aos poucos, aprendendo as histórias, o que você já conhece, repassando para eles. E não somente contando a história, né? Mas o que significa? O que isso tem a ver com você, filho? Como é que aplica? Sempre bom, porque as histórias pagãs, umas fábulas de Esopo, sempre tem a lição, sempre tem a moral. Tem. Então, você vai contar a história da Bíblia e ficar por isso mesmo. Relaciona com a vida. O irmão Godê ajudou muito nessa história de relacionar. É muito... Muito bom. E até, a gente às vezes fica surpreendido uma vez, se a gente está falando com Dorian, porque você tem tanta essa... eles aprenderam tanto, como é que é a palavra? Armazém de histórias, de puxar, de fazer conexão, porque você usa também no dia a dia, né? Dorian, teu coração estava igual farol, estava duro, não querendo ouvir Deus. Com a e ela já fazendo conexões de, nossa, olha, né? Mas dá para e aplicar. Nossa, isso é verdade, filha, mas... Então, é muito bom, muito importante. Então, muito obrigado, gente. Vocês prestando atenção. Eu só queria ver se alguém tinha perguntas, para a gente abrir para perguntas. E eu não sei se vocês
entenderam bem certo, mas a importância de não só tentar, muitos pais, na hora que eles vão ensinar seus filhos, é todo dia tentando decidir. Vamos lá, filho, porque eles sabem que eles devem passar tempo. Vamos abrir a Bíblia. E daí, pega lá a tua Bíblia. Daí puxa. Não é isso. É você começando no lugar onde você parou, no dia anterior, e você continuando e pegando a sequência para ver, e você vai aprender junto. E é incrível você ver a aplicação, e essas figuras são simplesmente uma ferramenta que ajuda isso a acontecer. E hoje em dia, graças a Deus, com tecnologia, você pode usar essas coisas para enriquecer. Então, isso ajuda. Uns meses atrás, meu filhinho brincando no carro com a minha mãe, eles estavam indo não sei onde. E ele tinha uns 5 anos. E ela, no carro, eles brincando. Eu estou pensando em alguém, aquela brincadeira que eu falei. E daí era a vez dele. E daí ele falou assim, tá, eu estou pensando em alguém. E ela foi fazendo perguntas até que ela descobriu que era um rei no Velho Testamento. E daí ela, em que época? Foi antes do... Assim, foi ela tentando... Foi antes deles serem levados para o exílio, ou não sei o quê. Daí, perguntando para ele, aquela época de não sei o quê, e ele falou outro rei, não sei o quê, e ela, não sei o quê. Dela, agora já sei quem que é. Ele falou um rei desobediente. Ela pensou, então vai ser Saul. Isso aí vai ser um simples, não sei o quê. E daí ela esperou. Eu não vou falar logo para ele não sentir assim. Daí ela falou um monte de coisa. É esse? Não. E ela, Saul. E ele, não. E ela, como assim? Daí ela foi falando e fazendo mais perguntas. Daí, não sei o quê. Dorian, me dá uma dica. Daí ela foi falando. Qual que é? Daí ele, Jeroboão. E ela, Jeroboão? Dorian, lembra, vó? Porque a gente estava justamente naquela história. E daí ela chegou em casa e ela, Jeroboão, Cíntia. E daí era... Mas a gente estava naquela história, então ele estava sabendo dessas coisas e aplicando. E está na Bíblia para a gente aprender com isso, gente. Nós que perdemos o hábito de estar ensinando essas coisas. Então, mas se alguém quer essas músicas, pode pegar comigo também. Eu estou escrevendo novos todo dia, só por causa que eu quero repassar para os meus filhos. E isso acontece desde que eles estavam assim... bebezinho de colo, porque eu sei o quanto que é difícil para mim. Eu amo decorar, mas eu esqueço, decoro e esqueço. Eu tinha um professor que nos incentivou a decorar Romanos 6, 7 e 8. E eu, vamos lá, isso na faculdade bíblica, vamos fazer. E daí nós conseguimos. O 6, vamos lá, depois o 7, depois o 8. E daí vamos decorar Romanos 1 até 8. Daí, nós ralamos. E eu consegui, 1 até 8. Me pergunta, quanto que eu sei hoje? De 1 até 8. Foi e saiu. E eu não... Mas eu sei todas as músicas. E todos nós somos da mesma forma. Ninguém precisa sentar lá e... Como é que é aquela música? Atirei o pau no gato. Atirei o pau... Não, porque vem assim. Qualquer besteirinha que a gente decorou em forma de música, querer ou não, tá lá. A gente lembra, então nós queríamos que fosse assim com versículos. Então a gente tem um monte de versículos em música por causa disso. Porque a gente queria que os nossos filhos aprendessem. Então, e se alguém escrever outros, me ensina, porque daí eu não preciso pensar em mais. Daí a gente vai trocando de ideias. Então, se alguém mais tem alguma pergunta, se não, a gente vai orar e terminar. Alexa, como você tem curso hoje à noite? Ore já pelas pessoas que vão ir no seu curso e você pode agradecer a Deus. Vem aqui orar aqui, daí você vai ficar na cama, daí não vai ser tão estranho. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer, Pai, por esse precioso tempo que a gente teve aqui, Pai, para aprender mais sobre a criação dos nossos filhos, Pai. Queremos te agradecer, Pai, pela vida de Cíntia, pela vida de Arlen, né, pela família deles, Pai, por tudo que o Senhor também tem mostrado para eles, né, de forma prática, que eles estão vivendo no dia a dia. Obrigado por todos os ensinamentos aqui que eles repassaram para a gente gente também possa, Pai, aprender, que a gente possa criar nossos filhos, Pai, nos teus caminhos. Te agradecemos, Pai, nos leva em paz para nossas casas,
Te peço, Pai, pelo encontro que a gente vai ter agora, né, de Paz para toda a vida, que o Senhor possa estar levando os casais, Pai, em paz, que também possa ter um momento bom, Pai, de aprendizado. Em nome de Jesus. Amém.